Bom dia, Walter. Olá, Martin. Como vai você? Na verdade, estou indo bem. Que bom que Sim. você está bem. Talvez seja a calmaria antes da tempestade. Literalmente e figurativamente. Literalmente e figurativamente. Vamos orar. Querido Deus, obrigado por nos trazer mais uma vez aqui. Pedimos que abençoe a nossa conversa e ilumine as nossas mentes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje falaremos de mudanças climáticas, fomes, pestilências e terremotos. Veja, não será uma palestra sobre mudanças climáticas, mas sobre as próximas coisas que devem acontecer daqui para frente. Nós tivemos uma preparação para a implementação de tudo aquilo descrito na Bíblia. Aquilo que todos estão aguardando. A possibilidade de se controlar compras e vendas se tornou uma realidade recentemente. O controle daquilo que você pode acreditar e daquilo que você não deve acreditar também se tornou uma realidade. E o controle daquilo que você pode dizer e não pode dizer também se tornou realidade. A sua escolha Isso. e a maneira como a expõe podem ser tolhidas. Exatamente. Bem, falaremos sobre o que pode vir a ser os próximos passos, porque agora existe uma grande janela de oportunidade e eu não acho que os poderes desse mundo perderão essa oportunidade. Na verdade, eles mesmos têm dito que esta é uma grande oportunidade e é sobre isso que se trata o grande recomeço. Então, a Bíblia nos alerta de que no final dos tempos haverá aumento das calamidades. E a agenda climática está muito atenta às calamidades. Ela pretende valer-se disso a fim de fazer algumas mudanças no comportamento humano. Vejamos o que tem acontecido em nosso mundo. Mateus 24, verso 7, porque nações se levantarão contra nações, e reinos contra reinos, e haverá fomes e pestilências e terremotos em vários lugares. Em outras palavras, será mundial. Não serão eventos locais. E veremos movimentos étnicos uns contra os outros, como já tem acontecido com o Black Lives Matter, e temos acompanhado todos esses movimentos, trazendo nações contra as nações e reinos contra reinos. E tem havido muitos rumores sobre a China e os Estados Unidos. Sabemos que eles estão se estranhando o tempo todo. Sim. E a possibilidade de fome tem se tornado uma realidade, especialmente porque, segundo eles, o Covid-19 pode interromper as linhas de abastecimento. Eventualmente, isso pode levar a fome, pestilências. Bom, isso nós já estamos vendo, né? Terremotos em vários lugares, tudo isso já está acontecendo. Sim. E nunca antes na frequência em que está acontecendo. E nem a intensidade. Exatamente. Nós fizemos uma compilação sobre os desastres que estão acontecendo recentemente. Na verdade, alguns deles nos atingiram, Sim. não é? E o vídeo que mostraremos não é mais velho que 2 ou 3 semanas. É verdade. É apenas uma fração. Na verdade, se você for a este canal, você vai ver como é incrível o que está acontecendo no mundo. É verdade. São incríveis os desastres que estão acontecendo hoje em dia. E no mundo inteiro. Agora mesmo. Sim. E fomos vítimas de alguns aqui. Sim, há um ciclone prestes a atingir a região sul da África. É verdade. E neste último, minhas árvores caíram. Havia galhos por todos os lados. Achei que iam cair na minha cabeça. Eu pensei que meu telhado já era e ia voar longe. Eu, na verdade, fiquei muito chateado com 3 de minhas árvores frutíferas
que acabaram sendo destruídas, mesmo assim, o ciclone Chalane atingiu Moçambique em 29 de dezembro de 2020 e espera-se que ele nos atinja em 2 dias a partir dessa gravação. Portanto, estamos nos preparando aqui. Essas coisas são todas reais. Desde o Japão, Arábia Saudita, Inglaterra, Turquia, também no Brasil, Argentina. Todos os lugares. A lista é enorme. Um frio recorde, um calor recorde, extremos de todos os lados, e esse ciclone que está se direcionando para cá. Então eu pretendo amarrar bem minhas árvores. Bem, eu não acho que vai adiantar mais. Caso elas ainda estejam lá, Martin, você está convidado para ir lá provar algumas das frutas. Bem, temos esses grandes desastres. Há alguma coisa de errado? Existe alguma solução? Algo que possamos fazer? Mas a Bíblia também diz que haverá terremotos em vários lugares. E não dá nem para listar todos. Peguemos apenas aqueles que estão acontecendo agora para essa discussão. Eu fui no Google e digitei terremotos e simplesmente peguei os 2 primeiros que apareceram na lista. Exato. Dia 19 de janeiro,
magnitude 6.4, Chile, Argentina, todos esses lugares foram atingidos. E também em Cotabato do Sul, nas Filipinas, um de magnitude 7. Essas coisas estão acontecendo o tempo todo, em vários lugares. E nunca nessa intensidade e frequência. Se você checar os registros de anos atrás, você vai ver que houve um aumento muito grande. Então, sim, tudo isso está acontecendo. Há também aqueles desastres naturais que são aumentados por desastres não tão naturais assim. Em 18 de janeiro, houve uma falha energética na Romênia, de acordo com esse jornal alemão. Eu estou que você traduziu para o inglês. Mais uma vez, a Europa escapou por pouco de passar por um mega blackout na sexta-feira. Há uma semana atrás, já havia passado por esse risco por razões desconhecidas. Dessa vez, um corte na linha elétrica foi anunciada como sendo a causa de um distúrbio elétrico na região sudeste da Europa. Assustador. O autor do Grande Recomeço, Klaus Schwab, já havia alertado de um grande ataque ao suplemento de energia europeu. Klaus Schwab chamou esse ataque de cyberpandemia. Então, nós temos pandemias reais e cyberpandemias. Algumas delas planejadas, com ataques ao sistema de internet, e outras não planejadas. Agora, é interessante como tudo está interconectado. Se algo acontece na Romênia, então tudo acaba sendo afetado, porque afinal, tudo está interconectado. Portanto, basta ver uma falha em um elo da corrente, tudo acaba sendo afetado. Eletricidade, comunicação, água e suprimentos de alimento. Tudo seria interrompido. Já tivemos alguns desses nos Estados Unidos. E aqui na África, bem, faz parte de nossa rotina, não é mesmo? Sim. Nós temos blackouts o tempo todo. E eu não acredito que o pessoal lá do Ocidente realmente sabe como é viver desse jeito. A crise causada pelo Covid-19 seria considerado pequena quando comparada a um grande ataque cibernético. E é interessante que eles sempre se referem ao que Schwab tem a dizer sobre esse assunto. A perda de energia e seu controle em grandes regiões por um período longo de tempo resultaria em graves consequências para empresas, governos e sociedade, de uma maneira geral. Isso seria como voltar à Idade Média. Vamos ver mais ainda o que esse Klaus Schwab tem a dizer sobre esse assunto. Uma das transformações mais marcantes e emocionantes causadas pela pandemia tem sido a nossa transição para a digitalização de tudo, tanto em nossa vida profissional quanto na pessoal. Isso aconteceu em um tempo muito curto, e a tecnologia tem sido fundamental para a forma como temos coletivamente gerenciado também a crise da Covid-19. Essa mudança de paradigma para o digital tornou o papel da segurança cibernética como um bem público global ainda mais pronunciado. Em meio à pandemia, os cybercriminosos também exploraram rapidamente o aumento das vulnerabilidades e o aumento do uso que veio junto. Portanto, o Fórum Econômico Mundial publicou recentemente uma perspectiva de riscos da Covid-19. A terceira maior preocupação das empresas pesquisadas é o aumento dos ataques cibernéticos. Todos nós sabemos, mas ainda prestamos atenção insuficiente ao cenário assustador de um ataque cibernético abrangente, que poria em completa paralisação o fornecimento de energia, transporte, serviços hospitalares, nossa sociedade como um todo. A crise da Covid-19 seria vista, a esse respeito,
como um pequeno distúrbio, em comparação a um grande ataque cibernético. Temos que nos perguntar em tal situação, como poderíamos deixar isso acontecer, apesar do fato de que tínhamos todas as informações sobre a possibilidade e a gravidade de um ataque de risco? O que você acha disso, Martin? Bem, ao lembrar de nosso último episódio, no qual vimos como eles se prepararam para a pandemia, esta também parece ser uma preparação, um cenário de treinamento. Então, você acha que eles já vêm se preparando para quando um evento como esse ocorrer? Nós temos que ver para crer? E será que o mundo estará preparado quando acontecer? Bem, de acordo com ele, não. Vão acabar dizendo que não nos preparamos para isso antes? Muito bem. Veja, não importa o que eles dizem, nós já sabemos o que vai acontecer pela Bíblia. Sabemos que haverá desastres e um tempo de angústia como nunca houve antes. E estas coisas são o início das dores de parto. E, como resultado dessas coisas, virá uma legislação moral, que então será a última cartada. Estamos indo nessa direção. Sim, Tem certeza? com certeza. Sabe, aquilo que você disse antes, do começo das dores de parto. Se voltarmos um pouco na história, é possível ver que o início das dores de parto já havia começado. Então, a intensidade dessas dores de parto é que indicam o ponto em que estamos. Sim. Mas sabe o que me surpreende? Eu acho que nós estamos em um momento da história no qual temos a maior oportunidade que já tivemos a fim de proclamar as 3 mensagens angélicas. E eu fico chocado que tanta gente está tão quieta em relação a isso. É a maior oportunidade de se espalhar a mensagem de alerta, em que todos estão olhando de um lado para o outro, procurando por respostas. Será que vamos ficar apenas sentados dizendo, não se preocupe? Não se preocupe, isso vai passar logo. Não se preocupe. Eu fico surpreso. Eu achava que todos clamariam em alta voz e usariam essa oportunidade para alertar o mundo sobre o que está vindo. Porque o mundo está procurando por respostas. Sim, E não ajuda em nada dizer, não, é assim que tinha que ser mesmo. é incrível. Não, devemos usar nossas Bíblias e mostrar que isso é o que vai acontecer. E quando vai ser? É isso mesmo. Então, o que eles querem fazer a respeito da mudança climática? Vamos dar uma olhada em seus planos. Esse artigo é de 11 de janeiro de 2021. Uma das empresas planeja borrifar poeira na atmosfera, a fim de bloquear o Sol. O que poderia dar errado? Essa gente quer borrifar um monte de coisa, não é? E eu me pergunto, onde toda essa borrifação vai parar? O bilionário e fundador da Microsoft, Bill Gates, está financiando o desenvolvimento de uma tecnologia de amenização solar. Sabe, quando se pensa em amenizar o Sol, apenas a erupção de um vulcão já é capaz de diminuir a temperatura da Terra em 1 grau. Então, se você tem a erupção de vários vulcões ao mesmo tempo, ou dessa tecnologia, seria possível até mesmo induzir uma era glacial. E já temos visto recordes de baixas temperaturas. Também não é só... Assim como recordes das altas, duas coisas. temos recordes das duas. Será então que ele já tem uma bola de cristal para ter certeza do que aconteceria? Ou se trata de mais um experimento? Isso poderia refletir a luz do Sol na atmosfera da Terra, dando início a um efeito de resfriamento global. O experimento de perturbação estratosférica controlada
lançado pelo cientista da Universidade de Harvard, visa atingir esse objetivo. Ao se borrifar carbonato de cálcio não tóxico na atmosfera, um aerosol, refletor do Sol, que pode diminuir os efeitos do aquecimento global. Pesquisas em larga escala sobre eficiência de geoengenharia solar têm avançado vagarosamente devido a controvérsias. Os críticos acreditam que tal ciência traz riscos imprevisíveis, incluindo mudanças bruscas de padrões climáticos, que não seriam muito diferentes daqueles que já estamos presenciando agora. Mais uma vez, eles estão brincando com a natureza. Agora, se você olha para tudo isso através de uma perspectiva bíblica, quem criou a natureza? E ela não tem funcionado meticulosamente bem desde que a Terra existe? Sim. Sim. E agora nós queremos mudá-la e ajustá-la. Bem, se eu puder explicar do meu jeito, Deus disse na Bíblia que as coisas iriam começar a se deteriorar. Sim. Então, isso é a maneira humana de tentar se salvar, A Terra se desgastaria como roupa. O que isso quer que dizer? vai começar a desintegrar? Ele também prometeu que as colheitas não diminuiriam até que o fim chegasse. Apesar de que, no fim, haveriam grandes calamidades. Ambientalistas temem que estratégias como essa poderiam ser consideradas como sinal verde para a continuação de emissão de gases do efeito estufa, o que resultaria em pouco ou nenhuma mudança nos padrões de produção e consumo atuais. É incrível que apenas um vulcão é capaz de jogar gás carbônico na atmosfera do que toda a humanidade junto. E o que você faria numa situação dessas? O que você faria se uma situação natural causasse mais danos na natureza do que o próprio homem? Então, todas essas coisas são interessantes porque a humanidade está tentando resolver aqueles problemas que Deus disse que seriam inevitáveis. Mais um artigo do The Conversation, de 8 de dezembro de 2020. A amenização do Sol poderia reduzir o risco de seca em Cape Town. Mas tem um detalhe. Apesar de uma recente queda graças à pandemia do Covid-19, as emissões dos gases estufas continuam a acumular na atmosfera. Estima-se que ela crescerá mais uma vez, tão logo a economia se recupere. Propostas mais radicais para se reduzir os riscos de mudanças climáticas estão sendo debatidos. Entre elas está a geoengenharia solar, sobre a qual acabamos de falar. Também chamada de administração ou modificação da radiação solar. A técnica mais comum que está sendo proposta, o lançamento proposital de aerosóis sulfúricos na estratosfera, que é a camada que se encontra a cerca de 15 quilômetros acima da superfície da Terra, o que criaria uma fina camada o suficiente para refletir a luz solar de volta ao espaço. Isso acabaria esfriando a Terra e deslocando os gases responsáveis pelo efeito estufa. A geoengenharia solar não seria capaz de fazer o clima voltar até o estado semelhante à era pré-industrial. Na verdade, a interferência na radiação solar poderia aumentar o risco de secas na Ásia, no Saara e na América do Sul. Ou seja, você pode resolver um problema em um lugar, mas acabar criando outro problema em outro lugar. Assim, como lidamos com isso? Nós interferimos ou não interferimos? Eis a questão. Esta citação diz: é a respeito da lei de Deus que a última batalha da controvérsia entre Cristo e seus anjos e Satanás e seus anjos acabará acontecendo.
Vamos tentar voltar ao cerne da questão aqui. Correto. Todas as outras questões são distrações. Sim, devemos analisar todas juntas para ver como elas se amarram. Aonde se amarram. E será decisivo para todo mundo. Homens em posição de responsabilidade não irão apenas ignorar e rejeitar o sábado, mas, de suas elevadas posições, impelirão o povo a observar o primeiro dia da semana. Apresentarão as tradições e os costumes em favor dessa instituição feita pelo homem. Apontarão para as calamidades na terra e nos mares, as tempestades, enchentes, terremotos, destruição causada pelo fogo, como sinais do descontentamento divino, uma vez que o domingo sagrado não está sendo observado. Veja, Martin, outro dia mesmo eu li em um site considerado conspirador, e na verdade eu fiquei impressionado de ver como as pessoas pensam, como elas distorcem as escrituras e como elas chegam à conclusão de que nós somos todos deuses, que na verdade foi a primeira mentira no Jardim do Éden e que também é a filosofia da nova era. E muitas dessas pessoas que estão nesse balaio vão dizer que nós somos deuses e que o verdadeiro inimigo é o Deus do Antigo Testamento. Não é incrível? E que este Deus do Antigo Testamento e suas leis devem ser eliminados. Porque, afinal, Jesus disse que os bêbados e os coletores de impostos e as prostitutas devem ser deixados em paz. Devem ficar do jeito que estão. Mas, ao final de tudo isso, está o ensinamento de que o domingo, o sinal da sua ressurreição, deveria ser guardado e celebrado. E assim, colocam um Novo Testamento contra o Antigo Testamento, ao invés de apresentar o Antigo Testamento como um tipo que se tornou realidade no Novo Testamento, e que não há diferença entre o Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e que Cristo não veio para mudar a lei, de jeito nenhum, uma vez que ele disse que nenhum jota ou um tio seria tirado da lei. Eles fazem uma confusão tremenda. Sim, eles dizem que Jesus veio com o domingo a fim de pôr um fim ao Deus do Antigo Testamento e seu sábado. E eles dizem que essa batalha final ocorrerá a fim de se eliminar esse povo que ainda se apega à lei. Ao Deus do Antigo Testamento e a sua lei. Eu fico chocado ao ver como eles distorcem tudo. Bem, essa nova maneira deles de interpretar as coisas pode ser legal, mas não é conforme a lei, porque o Antigo Testamento é conforme a lei. Parece que acabamos criando uma nova expressão aí. Então eles apontarão para as calamidades em terra, mar, os ventos, as enchentes, terremotos, destruição por fogo, como temos visto na Califórnia, como sinais de descontentamento divino, porque não estamos guardando o domingo como sagrado. Até aqui eles estão dizendo que essas calamidades ocorrem porque Deus está descontente. Mas essas calamidades aumentarão mais e mais. Um desastre seguirá o outro. E aqueles que desprezam a lei de Deus apontarão para os poucos, que ainda guardam o sábado do quarto mandamento, como aqueles que estão trazendo a ira de Deus. Agora, é exatamente isso que eu vi. É exatamente isso que eles estão dizendo agora. Esta é a guerra que está sendo travada na mente do povo dos Estados Unidos neste momento em particular. Pois é, agora pode até parecer sem sentido. Sim, mas tudo está se unindo. Começando a caminhar junto. Esta mentira é um instrumento de Satanás a fim de enganar os distraídos. Portanto, nós iremos de um tipo de calamidade para um outro tipo de calamidade. E já ouvimos que as mudanças climáticas farão essa pandemia parecer brincadeira de criança. Sim.
E então, o grande enganador convencerá os homens de que aqueles que servem a Deus são os causadores desses males. E eu ouvi exatamente isso em uma discussão. A classe em que verdadeiramente provocou a ira dos céus acabará culpando aqueles cuja obediência aos mandamentos de Deus é uma reprovação perpétua aos transgressores. Será dito que os homens ofendem a Deus quando violam o domingo sabático. Dirão que tais calamidades não cessarão até que a observância do domingo seja imposta. E que aqueles que defendem a guarda do quarto mandamento e assim destroem a reverência ao domingo, estão alvoroçando o povo, impedindo assim a restauração do favor divino e de sua prosperidade. Assim, a acusação feita desde os tempos antigos contra os servos de Deus será mais uma vez repetida e estabelecida em terreno firme. E aconteceu que quando Acabe viu a Elias, Acabe disse a ele: "Não é você o causador de problemas de Israel?" E ele respondeu: "Eu não tenho causado problemas em Israel. Foi você e a casa de seu pai, ao abandonarem os mandamentos de Deus e seguirem os Balaíns." 1 Reis 18, 17 e 18. Quando a ira do povo for incitada através de falsas acusações, ele se voltará contra os embaixadores de Deus, muito similar àquela que o apóstata Israel se voltou contra Elias. Martin, você acha que eles falarão sobre campos de reeducação? Certamente. Vocês já estão falando sobre reeducar os seguidores do Trump? E, na verdade, eu escutei aquelas afirmações sobre as quais falei, ditas dos próprios seguidores do Sim. Trump. Você acha que é possível que cheguemos a esse ponto? Sim. Só para deixar claro o que você quis dizer agora, O que quero dizer é que aquela conversa que escutei, veja, eu não quero trazer isso agora. mas essa conversa foi religiosa, certo? Era religiosa. Ok, e essa conversa dizia que o Deus do Antigo Testamento é É o o inimigo, inimigo. e Jesus E que Jesus é quem derrotará o Deus do Antigo Testamento e destruir as leis dele. E então estabelecer o seu reino. E o domingo terá um papel crucial neste processo. E essas pessoas pertenciam ao lado Muito conservador bem, da eu só história. queria deixar isso claro. Sim. Portanto, essa fúria irá aumentar. E temos uma situação muito semelhante. Este seria um tipo, e o antitipo ainda virá. Mais uma citação. E então, o grande enganador convencerá os homens a colocarem todos os seus problemas nas costas, cuja obediência a Deus é uma eterna reprovação aos transgressores. Será dito que os homens ofendem ao Deus pela violação do domingo, e que este pecado está trazendo calamidades e que não cessarão até que a observância do domingo seja imposta, e que aqueles que destroem a reverência pelo domingo estão impedindo a restauração do favor divino e de sua prosperidade. Então, aquela velha acusação contra os servos de Deus será mais uma vez repetida, quando Acabe viu Elias, etc. Então, é isso que vai acontecer. Agora, eu me pergunto se Acabe não pensou que a mudança climática que aconteceu nos dias dele foi resultado de causas naturais? Eu acho que não. Porque, afinal, por que ele acusaria De o povo de perturbar a Deus? paz? É? Isso, de impedir a prosperidade. A humanidade também vai acabar pensando assim. Esta é do Reviewing Herald, de março de 1884. O Senhor tem uma controvérsia com o seu professo povo nesses últimos dias. Nesta controvérsia, homens em posição de responsabilidade tomarão curso diretamente oposto àquele adotado por Neemias. Eles apenas não ignorarão e desprezarão o sábado, mas impedirão a outros de guardarem, ao soterrá-lo com o entulho de costumes e tradições. Nas igrejas e em grandes reuniões, ao ar livre,
Ministros dirão ao povo da necessidade de se guardar o primeiro dia da semana. Há calamidades em terra e mar, e essas calamidades aumentarão. Um desastre seguirá o outro. E o pequeno grupo de guardadores do sábado será apontado como aqueles que estão trazendo a fúria de Deus sobre o mundo, ao desprezarem o domingo. Este é o caminho. É isso que está sendo ensinado há mais de 100 anos. Leremos mais um. Este aqui é interessante. Ele vem dos Manuscritos, volume 3. Fala sobre as cidades. Quando a mão protetora de Deus for removida, o destruidor começará o seu trabalho. As maiores calamidades cairão sobre as nossas cidades. Será porque o nosso povo não guarda o domingo? Não, mas porque os homens têm pisado na lei de Jeová. O Senhor é tardio em irar-se. Isso deveria inspirar os seus corações com gratidão. O Senhor é tardio em irar-se e grande em poder, e jamais inocentará o perverso. Ele faz o seu caminho no redemoinho da tempestade, e as nuvens são pó de seus pés. Naum, capítulo 1, 3. Então, alguns desses desastres serão porque Deus removeu o seu poder protetor. E, de fato, talvez alguns sejam julgamentos. Até mesmo os líderes religiosos dirão isso. O protestantismo dará sua mão em parceria com o poder romano. E então haverá uma lei contra o sábado da criação divina. E será aí que Deus executará a sua estranha obra na terra. Isso é o que está ocorrendo no mundo. E precisamos saber onde estamos na linha do tempo. Fox News, 20 de janeiro de 2021. Pedem que a educação sobre a mudança climática seja mundial, obrigatória e faça parte do Acordo de Paris. Bem, sabemos que a encíclica do Papa Francisco sobre mudanças climáticas tem um papel muito importante em tudo isso. E já dissemos isso aqui muitas vezes, mas vamos dizer de novo. O domingo faz parte dessa encíclica? Claro que sim. E poderia ser uma das maneiras de se combater o aquecimento global, tornar o descanso dominical obrigatório? Se eu não me engano, é parágrafo 2, 137. Obrigado, estou orgulhoso de você. O artigo 12 do Acordo de Paris já diz que as nações precisam cooperar e tomarem medidas apropriadas a fim de estimularem a educação sobre mudanças climáticas, treinamento, conscientização pública, sua participação e seu acesso à informação, reconhecendo assim a sua importância a esses passos no sentido de melhorar essas ações nesse acordo. O público deve estar envolvido em todos os níveis. O Dia da Terra.org, um grupo americano que se auto-intitula o maior recrutador do movimento ambientalista, está trabalhando com sindicatos e grupos ambientais pelo mundo, a fim de garantir que a educação sobre mudanças climáticas seja obrigatória e faça parte do Acordo de Paris. Educação? É isso que o Papa está pedindo? Reeducação. Sim, Campos de ele quer reeducação. O Papa está sempre pressionando essa tecla da educação. Todos devem ser educados em relação à mudança climática. O grito pela sobrevivência vem do próprio planeta, disse o presidente Biden em sua posse. E a primeira coisa que ele fez foi voltar ao Acordo de Paris. Um grito que não poderia ser mais desesperado e claro como é agora. Então, o mundo está indo em direção às profecias da Bíblia. Este é um artigo do National Catholic Reporter. Earthbeat, Histórias de Crises Climáticas, Fé e Ação. O ano de 2021 é visto como o ano de se recuperar o terreno perdido em relação à mudança climática. Sabe, Martin,
O Trump saiu daquele acordo climático Sim. e, ainda assim, ele tomou mais medidas em harmonia com o Acordo de Paris do que qualquer outra nação. E agora, eles estão dizendo, precisamos recuperar o tempo perdido, apesar de ele ter agido em harmonia com esse acordo. Agora, com um novo presidente e uma nova maioria democrática no Congresso, devem recuperar os 4 anos de desregulamentação ambiental e a perda de ênfase em relação à crescente crise climática sobre a administração do presidente Trump. A um nível internacional, isso significa atingir as metas da COP26. E dentro da Igreja Católica, isso significa começar uma larga e profunda implementação da encíclica do Papa Francisco Laudato Si, pelo cuidado de nosso lar comum. O que isso significa? Aproveitar o momento para começar uma larga e profunda implementação da Laudato Si. Respirar, comer e dormir. Seria uma legislação dominical? Sim. O domingo é só um detalhezinho nessa encíclica? Ou é um componente importante É um dela? componente importante. É um componente muito Descanso importante. da Terra. É claro. Como parte da continuação da Laudato Si, o Vaticano planeja colocar sua terceira mesa redonda no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ele também tem explorado possibilidades de um encontro de líderes religiosos na primavera. Este ano, em especial, se concluirá em maio com uma conferência, possivelmente com um número musical inspirado na encíclica. Mas que interessante! Estão levantando uma imagem e então haverá todo tipo de música. Na planície de Durá? Exatamente. Eu me pergunto, que tipo de música será esta? Música de Deus? Sabe, eu acho incrível como pessoas que são devotas de Satanás tornam-se cavaleiros ordenados, e são chamados de Sir fulano de tal, ou seja lá mais o quê. Não havendo, assim, diferença entre aqueles que adoram o diabo, de maneira totalmente aberta, escrevendo até música para ele, e aqueles que não adoram. E também acabou me chamando a atenção da música tocada durante a posse Sim, do eu Biden. iria mencionar isso mesmo. E a escolha de músicos feita por ele foi no mínimo interessante, não foi? E a maneira como se Sim. vestiram também passou várias mensagens. Exato. E a cor de suas roupas. E mesmo a cor das roupas dos dignatários, como da vice-presidente, por exemplo. E aquilo que estavam vestindo parecia até parecido com aquilo mostrado pelos Simpsons. Eu acho tudo isso muito incrível, mas a lá vem conspiração... você com conspiração. Não vamos para a conspiração, não. Muito bem, depois desse número musical, haverá a primeira premiação Laudato Si. O que é isso, Martin? Provavelmente será algo como um Oscar que irá premiar aqueles que foram fiéis a Laudato Si? Enfim, o fim do ano Laudato Si também marcará o início da plataforma de ação Laudato Si. Parece que o futuro nos reserva coisas muito especiais. Parece que toda a emoção que tivemos em 2020 se parecerá como uma voltinha no parque, comparado com o que vem por aí. Essa plataforma, a ser lançada em 24 de maio, é um projeto do Dicastério para a Promoção Integral de Desenvolvimento Humano, que convidou instituições católicas de todos os tipos e tamanhos a comprometerem-se com jornada de 7 anos para tornarem-se totalmente sustentáveis no espírito da ecologia de Laudato Si. Eu espero, pelo nosso bem e pelo bem do nosso planeta, que esse período de 7 anos
seja dramaticamente encurtado. O jornal The Guardian diz: Biden a todo vapor ao voltar para o Acordo de Paris. Biden deu início a uma série de mudanças para combater a crise climática já em seu primeiro dia como presidente dos Estados Unidos, ao imediatamente voltar ao Acordo Climático de Paris, assim como também bloquear o duto de Keystone. Especialistas, porém, alertam que muitas batalhas duras virão pela frente em seu mandato. Dia 1. Biden voltará ao Acordo de Paris, regulamentará a emissão de metano e continuará a tomar muitas outras medidas climáticas enérgicas, já nos primeiros dias e semanas de seu mandato. Parece que veremos ordens executivas pela frente. Agora, Martin, isso é conforme a lei ou somente legal? É legal, não é? Sim. Muito bem. Mas voltemos à visão profética. Parece que durante o mandato de Trump havia uma ferida entre Roma e os Estados Unidos. Mas agora, durante o mandato de Biden, essa ferida está sendo curada, certo? O Vatican News, em 19 de janeiro de 2021, é hora de curar as feridas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda está abalado pelo que aconteceu em 6 de janeiro, por ocasião do ataque ao Capitólio, que resultou na morte de 5 pessoas. É, portanto, nenhuma coincidência que o tema escolhido pelo novo presidente John Biden para sua cerimônia de juramento foi América Unida. Continuando aqui embaixo, os Estados Unidos precisam tornar realidade o seu sonho de harmonia e igualdade. Esse é o Papa Francisco falando. Ele disse que os Estados Unidos precisam tornar real o seu sonho de harmonia e igualdade. Um sonho que sempre será relevante e que certamente se torna cada vez mais urgente em um país que, apesar de ter grandes oportunidades econômicas, ainda tem muitas injustiças e conflitos sociais que acabaram aumentando por conta da pandemia. Portanto, este é o tempo de fazer com que o nós prevaleça sobre o eu. É tempo de curar as feridas e renovar aquela unidade baseada nos princípios que sempre sustentaram a democracia americana e fizeram dela um protagonista no cenário internacional. É incrível como sempre usam essa terminologia, curar as feridas. Sim. Tudo bem, aqui se refere a uma cura interna, mas eles também querem uma cura no relacionamento com Roma. Internacionais, Essa conscientização não deve ser em vão, mas, citando a Fratelli Tutti, requer um esforço concreto em todos os níveis. Isso é ainda mais verdade hoje, durante o período histórico, no qual, apesar das forças centrífugas de interesses nacionalistas, a pandemia nos mostrou dramaticamente que ninguém é salvo sozinho. Então, mais uma vez, o Papa reitera aquele pensamento de que ninguém é salvo sozinho. É necessário um grupo de salvação. Isso é bíblico, Martin? Não. Claro que não. Ficaremos de pé perante o juiz sozinho com nossas escolhas. Eu não posso me esconder através das decisões de papa, prelado ou ninguém mais que queira decidir por mim o que é certo ou Sim. errado. E como ficou bem evidente nas últimas semanas, sua escolha está sendo tolhida. O que É quero isso dizer mesmo. é que você não pode falar qual é a sua escolha se ela não estiver em harmonia com o que o bem comum acha que deve ser. Então você não tem permissão para se expressar. Correto? Esse artigo diz, em sua posse, Biden faz o seu retorno a Washington católica. Que afirmação interessante. Sim. Após deixar o terreno do Capitólio mais tarde naquele dia, ele entrou num grupo muito maior, de uma comunidade peculiar, de fé hiperpolítica, o que faz da capital da nação
um dos centros católicos mais ardentes e ativos. Será que eles tomaram conta dos Estados Unidos da América? O catolicismo é a religião dominante na Suprema Corte americana. E católicos ou não, juízes, assim como outros notáveis da comunidade jurídica da capital, frequentam o tradicionalmente anual Missa Vermelha na Catedral do Apóstolo São Mateus, celebrada em favor daqueles que são de profissão jurídica. Então, todos eles frequentam a celebração desta missa. Por falar nisso, a missa é um sacrifício perpétuo de Jesus Cristo, enquanto ele mesmo diz ter sido sacrificado uma vez por todos. Portanto, a missa é totalmente antibíblica. Isso aqui também é muito interessante. Também é da Religion News Service. A Bíblia de Família do John Biden protagoniza os momentos religiosos de sua posse. Qual é a Bíblia da família dele? A Bíblia do I. Rhymes? Tem certeza? Sim. O presidente eleito John Biden pretende fazer seu juramento em sua robusta Bíblia de família, enquanto se torna o 46º presidente dos Estados Unidos nessa quarta, 20 de janeiro. O que já aconteceu. É uma das muitas maneiras às quais a religião será uma faceta das atividades que acontecerão durante a posse do segundo presidente católico. Ela tem sido uma herança do lado Biden da família. E cada data importante está lá, disse o presidente Biden, em uma participação ocorrida em dezembro no Late Show Stephen Colbert. Todas as vezes que precisei jurar sobre qualquer coisa, a data está lá registrada naquela Bíblia. Antes da cerimônia de posse, o reverendo Kevin O'Brien, presidente da Universidade de Santa Clara e padre jesuíta, conduzirá uma missa na qual Biden comparecerá com uma delegação bipartidária na manhã dessa quarta-feira na Catedral de São Mateus. Então, Martin, aqui está a Bíblia do Biden. Está escrito Bíblia Sagrada e é na versão do A. Rhymes. A versão do A. Rhymes é a versão jesuíta da Bíblia, utilizada na Contra-Reforma. Ela foi escrita exclusivamente para contrapor as Bíblias que estavam sendo publicadas pela Reforma Protestante. Essa Bíblia é baseada na Vulgata Latina, diferentemente da Bíblia baseada no Textus Receptus, utilizado pelos protestantes. E eu me pergunto se alguns J's ou T's foram removidos ou alterados nessa Bíblia. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Esta é a Bíblia que está ali na tela. E para eles estarem fazendo isso tão publicamente, eles estão dando um claro recado aos protestantes de que estes foram superados, pois a América se tornou católica e o protestantismo destruído, assim como a base do protestantismo, que é sola Escritura. Isso é uma guerra contra a palavra de Deus. Isso é um tapa na cara da Reforma Protestante. Sim. Vamos dar uma olhada. Atos 15, 23, na versão King James. E por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos, os anciãos e os irmãos saúdam os irmãos entre os gentios que estão na Antioquia, na Assíria e na Cilícia. Nós já vimos esses textos antes, mas é necessário clarificarmos mais uma vez. Quando o conselho da igreja primitiva se reuniu, tomaram uma decisão como um grupo e escreveram uma carta em nome de toda a igreja. Portanto, aqueles que tomaram decisão foram os apóstolos, os anciãos e os irmãos. E então enviaram saudações aos irmãos que estavam em outras regiões e os informaram da decisão. Foi uma decisão da igreja. No entanto, se você pegar a versão do A. Rhymes, eles adicionaram algumas pontuações, escrita pelas mãos dos apóstolos e anciãos, vírgula.
Tem uma vírgula aqui. Meus irmãos, aos irmãos que estão entre os gentios em Antioquia e na Síria, na Cilícia, saudações. Assim, ao modificar uma vírgula, mudaram algo que é de acordo com a lei para algo que é de acordo com eles, legal, porém não mais conforme a lei. Portanto, são como graus de comparação. Se você pegar a Nova Versão Internacional, que ninguém admite, mas também é uma obra-prima dos jesuítas, é dito em Atos 15, 23, com eles também foi enviada a seguinte carta, os apóstolos e anciãos, vírgula. E agora não é mais irmãos, mas seus irmãos. Aos crentes em meio aos gentios, em Antioquia, Síria e Cilícia. Portanto, o modelo apresentado pela Bíblia é que decisões muito importantes precisam ser tomadas pelos líderes da igreja, junto às delegações da igreja toda. É assim que a decisão deve ser tomada. Mas aqui eles mudaram para uma hierarquia, apóstolos e anciãos, que enviaram as cartas aos outros irmãos. E na Nova Versão Internacional, eles deixam essa alteração ainda mais clara, dizendo, dessa forma, os apóstolos e anciãos, vírgula, seus irmãos, que na verdade é uma referência aos apóstolos e ancião, ou seja, foram erguidos acima dos outros e assim se tornam os tomadores de decisão. Portanto, na Igreja Católica Romana, você tem o Papa e o Magistério que decidem por todos, o que deve ser acreditado. Isso não é bíblico. Eles mudaram uma vírgula, e assim criaram uma estrutura legal totalmente diferente, que é contra a lei de Deus. E qualquer corpo eclesiástico que faça o mesmo está assim quebrando a lei, mas parece ser legal, mas não é conforme a lei. Muito bem, então este é um dos problemas. Esta Bíblia do Wayne Rhymes e todas as Bíblias modernas que fazem o mesmo estão, na verdade, mudando a estrutura da Bíblia. Nenhum tio ou J deve ser, de maneira alguma, alterada. Mesmo assim, eles mudaram. Vamos ver outro exemplo. Gênesis 3,15. Essa é a grande promessa da redenção. Sim. E porém inimizade entre ti e a mulher. Em outras palavras, você, Satanás, e a mulher, a igreja de Deus. Entre a sua semente, ou seja, entre os seguidores de Satanás, e a semente dela, ou seja, aqueles que seguem a Bíblia. E ela esmagará a sua cabeça. Ela quem? Jesus? A semente da mulher, que é Jesus, pois está no singular. Ela deverá esmagar a cabeça do diabo. E você ferirá o calcanhar dele. Está no masculino. Essa é a versão King James. Este é o grande conflito entre Cristo e Satanás, entre os seguidores de Satanás e os seguidores de Cristo. Sim, e da grande promessa? E a grande promessa de que a cabeça do inimigo seria esmagada. Por Jesus. Por Jesus. Agora, a versão do Wayne Rhymes, aquela que agora é usada para o juramento presidencial, diz assim: eu colocarei inimizade entre você e a mulher. Agora, essa Bíblia vai pegar essa mulher e tirá-la do seu contexto, no que se refere à identidade bíblica dessa mulher, que seria a noiva de Cristo, para fazer dela Maria. E a Bíblia continua: e a sua semente e a semente dela, e ela esmagará a sua cabeça, e você espreitará à espera do calcanhar dela. De acordo com essa Bíblia, a guerra não é entre Cristo e Satanás, mas entre Maria Sim. e Satanás. Mas se você considerar
como os cultistas invertem as coisas, então a guerra é contra Jesus Cristo. Muito bem, então agora temos uma Bíblia ocultista, utilizada pelo presidente em sua posse, e essa Bíblia ocultista diz exatamente o contrário do que a Bíblia de Deus diz. Este é um assunto sério. Não se pode alterar nenhuma vírgula, nenhum ponto na Bíblia. Então, esse movimento para a proteção do domingo está em ascensão ao redor do mundo. Aqui está a Aliança pela Libertação do Domingo. Participe e proteja o domingo. Já chegamos a mostrar este artigo em uma outra ocasião, mas a questão do domingo, dizem eles, é crucial para os tempos em que vivemos. Eles admitem que algum tipo de trabalho pode ser feito no domingo, por exemplo, hospitais, pela polícia e por alguns restaurantes e buffets, mas tal trabalho deveria ser reduzido drasticamente aos domingos. Esta é a página de alguns evangélicos lá na Europa, e aqui estão dizendo que eles têm planejado muitas coisas para o ano de 2021. É interessante como isso tudo coincide com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Neste ano haverá um jubileu do Édito de Constantino, o imperador, que ocorreu no ano de 321 d.C. E essa aliança pelo domingo quer celebrar esse édito. Então, em 3 de março de 2021, ocorrerá a primeira celebração. Já chegamos a falar sobre isso. Eles querem proteger e valorizar este dia que todos têm em comum, como sendo o sétimo dia. Acontece que o domingo não é o sétimo dia, é o primeiro. E eles dizem que estão planejando um dia ecumênico lá em Frankfurt, de 12 a 16 de maio, e em muitos lugares, e em formatos diferentes, a fim de trazer o tema do domingo às mentes do povo. Este é um esforço ecumênico que envolverá todas as igrejas. Todas as igrejas envolvidas com o Conselho Ecumênico estarão envolvidas. Eu tenho certeza que isso vai coincidir com o Jubileu pela Terra e todos aqueles movimentos de Domingo pela Terra. Eles vão juntar o clima Sim. e com certeza falarão da importância da Laudato Si e juntarão tudo às suas celebrações. Será que existe um movimento para trazer o domingo à evidência? Haverá desastres em todas as partes, assim como pestilências também. E os sindicatos estão envolvidos. E eles serão um dos meios pelos quais virão o tempo de angústia como nunca houve. Você acha que o palco está montado para que os eventos finais descritos na profecia ocorram? Certamente. Martin, então está tudo pronto. Sim. Será que temos, pela primeira vez na história, todas as peças do quebra-cabeça juntas para que os eventos finais ocorram? Mas e se alguém aparecer e bagunçar um pouco o trabalho deles? Por exemplo, o Donald Trump fez algumas declarações interessantes. Em seu último discurso, na base aérea de Andrews, ele disse que coisas tremendas aconteceriam. E então ele usa a economia como exemplo, E ele disse, vejo vocês em breve. E é claro, há muitas especulações em volta disso, e os conspiradores foram à loucura, dizendo que haverá uma mudança completa nos eventos. E que em breve, segundo eles, teremos a posse do 19º presidente dos Estados Unidos. Bem, já passamos faz tempo do 19º. Não sei de onde tiraram isso, mas eles estão se referindo à corporação contra o real, do legal, contra a ficção e todas essas coisas interessantes. Mas sabe de uma coisa? Seja lá como for,
Isso vai mudar as Não. profecias? Não vai, né? Sim. Pois as profecias dizem o que vai acontecer. E tudo está em seu lugar para que as profecias se cumpram. Então, não importa qual surpresa apareça por aí, não vai alterar o curso Sim, da profecia. o resultado, no fim, será o mesmo. Exato. Porque se trata das Escrituras aqui. E as Escrituras não podem ser mudadas. Não podem ser alteradas. E foi Deus quem disse, vejam, eu digo a vocês antes que aconteçam, para que quando finalmente acontecer, vocês possam acreditar. Certo? Amém. Então, eu gostaria de terminar com este verso, em Lucas 21, 28. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhem para cima, levantem as suas cabeças, pois a sua redenção se aproxima. Martin, eu acredito que estamos no limiar de grandes eventos, problemas Sim, grandes. infelizmente. Não poderemos comprar, não poderemos vender, grande perplexidade, mas quando essas coisas começarem a acontecer, então ergam as suas cabeças, pois a sua redenção se aproxima. Não é por causa deste verso que nós sorrimos aqui ao falarmos dessas coisas? Sim, porque, sabe, tem tantas coisas deprimentes neste mundo. Mas se você tem a fé de que o sofrimento deste mundo logo, logo vai acabar e não haverá mais o inimigo, Eu mal posso esperar. eu mal posso Quando esperar. vemos essas coisas acontecendo, é impossível não falar delas sorrindo. Sim. Vamos orar para que o povo de Deus desperte. Está na hora da Igreja de Deus começar a soar o alto clamor. Exatamente. E pare de ter medo, porque a Bíblia diz: a fé perfeita lança fora o medo. Vamos orar. Querido Deus que estás nos céus, o Senhor nos disse que quando essas coisas acontecessem, para olharmos para cima, pois a nossa redenção se aproxima, nós te agradecemos por profetizar essas coisas, para